Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é O Maior Milagre. E o texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, que dizem assim: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, por meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sermos santos nesta terra não é difícil, é impossível. Por isso Deus opera em nós, segundo a sua boa vontade, o querer e o realizar, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 13. O texto de hoje nos mostra vários pontos importantes da fé cristã, do chamado de Deus para as nossas vidas como filhos dele. Primeiro ponto, não reclamar, não murmurar. Falamos sobre isso em um vídeo recente, deixarei o link na descrição. Um desafio é você viver a vida como ela é, e a gente sabe que tem altos e baixos, e fazer tudo isso sem murmurar. Quando você se converte, a tua vida não vira um mar de rosas. Você continua tendo lutas, você continua tendo desafios, você continua sendo frustrado muitas vezes. E até mais, quando nos tornamos cristãos, parece até que os desafios se tornam ainda maiores. Mas, pela graça de Deus, temos o nosso Senhor Jesus conosco, que nos ajuda a vencer as nossas batalhas. Por isso, não temos do que reclamar, porque Ele está conosco e nós sabemos que Ele é fiel. Cremos e temos experiências de sua fidelidade. Então, não devemos viver reclamando, assim como também, o segundo ponto, não devemos viver a contender. Não devemos contender, não devemos gerar desentendimentos, não devemos gerar intrigas, é algo que também conversamos, também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós não devemos ser pessoas que trazem a divisão, mas sim aquele que une as pessoas, aqueles que trazem a paz às pessoas. Também é um ponto importante da nossa fé, que é a gente viver em paz com todos. E outra coisa, o terceiro ponto, que esse texto traz algo muito difícil. Eu pessoalmente acho esse um grande, talvez o maior desafio com relação ao que eu leio, né, o que eu interpreto nesse texto de hoje. O ser irrepreensível. Para mim isso é muito desafiador. Não só o não murmurar, o não gerar desentendimentos. E essas coisas são difíceis, imagina se tornar alguém que não tem do que se envergonhar. Alguém irrepreensível, que as pessoas olhem sua conduta, ouvem suas palavras, veem o que você prega e você não tem do que ser repreendido. Não tem algo que manche ali a tua imagem, algo que a pessoa fale assim, ó, você pode ser aprovado em muitas coisas, mas nisso você reprova. E eu não estou falando sobre perfeição, mas sobre se tornar alguém que próprio... há esse outro texto, né? O obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, ser irrepreensível seria tornar-se alguém que, sim, não é perfeito, mas que em tudo faz com amor, com dedicação, com excelência, com fé. Se tornar alguém irrepreensível. Esse é um grande desafio. Outro ponto que esse texto nos traz, ser sincero. E ser sincero é alguém que vive a verdade, alguém que ama a verdade,
alguém que prega o que vive e realmente vive aquilo que prega. Nós sabemos de pessoas que, infelizmente, dizem algo e vivem outra coisa. Aquela frase, para mim, não pode sair da boca de um cristão: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque, pelo menos em todas as situações que eu consigo imaginar, isso não pode ser aplicado, porque se você prega algo, você deve viver aquilo. Então, também é algo bem desafiador você ser sincero, você não só falar a verdade, porque principalmente hoje com a internet, a gente pode saber a verdade, a gente tem à nossa disposição a um clique muito material bom, sim, muita coisa ruim, mas também muita coisa boa na internet. Muito material que pode edificar a sua vida, que pode fazer você crescer. Você digita lá na internet o significado de uma palavra e o Google dá milhares de sites que podem te ajudar a entender aquela palavra. Então, não só a gente ter conhecimento ou saber pregar a verdade, mas realmente viver isso. Realmente viver de forma verdadeira, de forma santa. E outro ponto que esse texto traz é ser alguém inculpável. Uma pessoa que não carrega culpa, uma pessoa que não tem marcas de pecado em sua vida. E sobre marcas de pecado, eu não digo uma pessoa que nunca pecou. Nós cremos e sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós sabemos que todos nós continuamos sendo pecadores. Quando você se converte a Cristo, você, sim, continua ainda pecando. Infelizmente, todos nós continuamos pecando e continuaremos pecando até o último dia de nossa vida aqui nessa terra. Eu não falo sobre nunca ter pecado ou não ter pecado hoje, porque infelizmente isso é uma verdade, nós continuamos pecando. O que esse texto diz é uma pessoa que não pratica o pecado. O pecado não é um estilo de vida. A pessoa não tem a prática do pecado como algo constante. O pecado para o cristão precisa ser um acidente, uma saída pela tangente, por assim dizer, mas algo que você não premeditou, algo que você não intencionou, algo que você não quis e que você, quando se vê fora da vontade de Deus, você logo se arrepende e volta, né? A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcança a misericórdia. Portanto, o cristão não é aquele que pratica o pecado simplesmente de maneira tranquila, automática até, e sem arrependimento. Não, o pecado acontece sim na vida do cristão, mas ele se arrepende, ele não pratica aquilo, ele não vive aquilo. Então, inculpável, alguém que não carrega o pecado, a culpa em sua vida. Bom, e mesmo diante de tudo isso, o mais desafiador que esse texto traz talvez ainda seja o que eu ainda não mencionei, que é fazer tudo isso no meio de uma geração pervertida e corrupta. Pense, que desafio é isso? Você ser santo num mundo profano, você ser fiel num mundo com convites constantes para a infidelidade, você ser justo num mundo marcado pela injustiça. Eu posso lembrar, eu não lembro se minha mãe já falou isso, acho que nunca falou, até porque eu nunca, acho que dei motivos para ela falar exatamente essa frase, mas é uma frase que muita mãe repete, que você não é todo mundo. Quando você é meio que influenciado por alguém, você quer fazer alguma coisa e você está argumentando ali para tua mãe ou para teu pai, mas fulano está fazendo isso, ou os outros fazem isso, ou todo mundo está fazendo tal coisa. E daí vem a frase, né? Você não é todo mundo.
né? E nós não somos todo mundo. O cristão não é todo mundo. O cristão, ele vai na contramão do mundo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, fala sobre não nos deixarmos moldar pelo pensamento do mundo, mas sermos moldados pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, nós não somos as pessoas que vão na mesma direção que o mundo vai. Por isso, não se deixe levar por memes, por movimentos que o mundo faz, por abraçar causas que às vezes não devemos abraçar. A gente vê muitas vezes as pessoas lutando e às vezes até de maneira muito dedicada, muito esforçada por causas que não merecem toda aquela dedicação, todo aquele esforço. Enquanto outras causas, as causas pelas quais as pessoas realmente precisam de ajuda, pessoas que estão carentes, necessitadas, que estão esquecidas e marginalizadas, não têm essa mesma dedicação. Então, o grande desafio é você ser santo e irrepreensível, você ser sincero, você viver sem murmurar, sem contender, ser inculpável no meio de uma geração que só reclama, no meio de uma geração que vive discutindo e vive brigando e vive querendo contender. É um grande desafio você viver tudo isso no mundo como está hoje. E eu não falo só hoje, eu sei que cada geração teve seus desafios. Mas a palavra de Deus nos convida, nos convoca a sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E o Senhor nos fala isso, nos convida a isso, porque Ele é poderoso para fazer tal milagre em nós. E eu quero citar aqui uma frase do Leonard Ravenhill. Eu não conheço muito essa pessoa, mas eu vi essa frase num vídeo e eu até vou compartilhar também esse vídeo, que é um vídeo que tem vários pregadores, e eu achei muito interessante essa frase que ele diz: o maior milagre que Deus pode fazer é pegar uma pessoa impura para fora de um mundo impuro, fazer dessa pessoa impura uma pessoa santa, pô-la de volta no mundo impuro e mantê-la santa, no meio de uma geração deformada, pervertida e perversa. O que ele quis dizer aqui? O maior milagre que Deus faz é pegar um homem sujo, limpar ele e colocar ele de volta num mundo sujo, mas mantê-lo limpo, mesmo num mundo sujo. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos purifica e nos lava e nos santifica e nos mantém aqui nesta vida. Qual foi a oração que Jesus fez próximo à sua entrega na cruz? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não estava orando para que nós fôssemos arrebatados quando um desafio chegasse, quando passássemos por momentos de decisão ou de grande tentação ou de provação. Jó não morreu quando ele teve toda aquela provação, aquele desafio que ele passou de perder filhos, de perder saúde, de perder bens. Ele permaneceu firme. E assim conosco, Deus continua fazendo. Ele não quer que a gente seja arrebatado, que a gente morra num momento de dificuldade. Ele quer que a gente continue perseverando e confiando nele, sabendo que ele é fiel para nos guardar e nos manter de pé. É ele quem nos mantém de pé. Portanto, seja diferente do mundo. Não siga o padrão do mundo.
não tenha o mesmo pensamento do mundo. Pelo contrário, seja igual a Jesus. Seja igual àquele que viveu uma vida totalmente santa. Aquele que é o nosso modelo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Vamos orar? Pai amado, neste momento eu oro para que o Senhor opere em mim o teu milagre. O milagre de pegar uma pessoa totalmente falha, que não consegue andar direito, que sou eu, e fazer de mim alguém santo, alguém irrepreensível, alguém sincero, que não murmura e não contende, e me fazer viver e andar de forma reta. Opera isso em mim, Pai. Faz isso em mim. Eu creio, Pai, que o Senhor não depende do mundo cooperar. O Senhor não depende de nada e de ninguém. O Senhor tem o poder de me fazer santo, mesmo no mundo impuro. O Senhor tem o poder de me fazer alguém irrepreensível, mesmo diante de tantos convites que o mundo oferece. Eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer esse milagre. Nada é impossível para o Senhor, Pai. Então me mantém santo, nos mantém santos, Deus, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta, que nós resplandeçamos como luzeiros no mundo. Brilhemos a sua luz, Pai, para a sua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.